bem, doutor? Eu estou recebendo aqui a doutora Suzy, que é psicóloga, tá certo? E fora esse caso, nós vimos hoje um ex-companheiro que espancou a mulher numa relação de 16 anos, 3 meses de separação. Ele foi lá e não aceitou que ela saiu de casa e a espancou. Outro em Fortaleza que ateou fogo também na ex-companheira na porta do trabalho, né? Comprometeu 80% do seu corpo. E, enfim, a violência tem crescido. Ô, Suzy, qual é o perfil deste cara, deste homem? Tem muita gente que diz, não, ele viu o pai dele batendo na mãe, ele cresceu com aquela coisa de que ele é mais do que a mulher e de que a mulher é uma posse dele. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Pois não. Esse é um tema muito importante, né, de a gente estar discutindo, trazendo aqui a ponto. E eu acho que depois dessa fala que a gente viu, depois desse vídeo, é importante primeiro a gente lembrar que ninguém escolhe estar em um relacionamento abusivo, né? Isso, A gente claro. não escolhe. E aí, a partir disso, a gente vai pensar o que é que a gente identifica em uma relação que demonstra que essa relação é abusiva. Todos nós temos traços em algum momento que não são legais, né? A gente tem dias que a gente não está muito bem, mas o que vai fazer com que uma relação seja classificada como abusiva vai ser a forma como essa relação se dá ao longo do tempo. Então, é por isso, inclusive, que é muito mais difícil sair de uma relação abusiva do que entrar. Exatamente. Porque não está escrito na testa do cara que ele vai nos proporcionar uma relação abusiva. Exatamente. Então, o que é que a gente vai identificando ao longo dos dias, com o passar do tempo, com o relacionamento? Primeiro vai ser de que forma você se sente estando naquela relação. O que está acontecendo contigo naquela relação? Você está sendo... O seu companheiro mina a sua autonomia, te priva de contato com familiares, porque é uma das coisas mais características do relacionamento abusivo, é o isolamento dessa pessoa por conta do comportamento controlador do outro. Então, a primeira coisa que vai acontecer é ele tirar a rede de proteção, que é o que a gente chama de rede de apoio, dessa vítima. Então, vai querer fazer o afastamento da família, dos amigos, vai trazer essa pessoa sempre para um discurso em que ela é superior a outro, em que o outro lhe deve submissão. Então, são algumas características que a gente tem que ficar atento dentro de uma relação. É verdade. Agora, tem um outro detalhe. É comportamental isso ou é uma patologia? Isso é o comportamento da pessoa? Nós podemos dizer que é um assunto psiquiátrico. Bom, existem comportamentos que são patológicos, Sim. né? Então, assim, não tem como a gente fechar um diagnóstico de que essa pessoa é abusiva, ela tem comportamentos abusivos e isso vai se determinando ao longo do tempo. E aí tem alguns distúrbios patológicos, né, algumas patologias psiquiátricas, psicológicas, que também levam a isso, exatamente. Agora, Suzy, por exemplo, o reincidente da relação abusiva. Por exemplo, o Francisco, por exemplo, desculpa os Franciscos, ele já saiu de uma relação que era abusiva, em que ele era o abusador nessa relação. Houve conhecimento, inclusive, até de homicídio, de um feminicídio. Ele paga pelo crime e depois a pessoa vai dar uma nova chance para ele. Eu quero saber se esse comportamento, por exemplo, deixa eu ir menos do que o feminicídio. Eu tenho certeza que fulano bateu na namorada dele. Ah, mas era ela que era errada. Eu vou insistir nesta relação, né? Eu vou investir nessa relação. Não dá para prever que um relacionamento foi abusivo, de que o próximo também será? Bom, isso é muito delicado, né? Porque aí você está assustando. Aí eu vou devolver a pergunta. Se fosse você se relacionaria com uma pessoa que tem esse histórico de relação? Será que isso não já é um alerta? Não. Isso não é um ponto para a gente pensar de que forma aquela pessoa conduz? É claro que não é definitivo, é claro que as pessoas têm a possibilidade, sim, de mudar, de trabalhar, inclusive através do autoconhecimento, de você reconhecer características suas que vêm ali do que você vivenciou na infância, na adolescência, em outras relações. Você reproduz, às vezes, comportamentos que são abusivos, porque você viveu abusos em outras relações, né? Aquela história do oprimido que sonha em ser o opressor, né? Então, tem algumas questões, mas a gente também não pode ser taxativo. Mas eu acho que é importante a gente
levar em consideração o histórico como alerta. Claro. Né? E fazer sempre essa pergunta, você se relacionaria? Você dá conta de se relacionar? O que é que você está vendo também que essa pessoa está empenhando ali em forma de cuidado com o que já aconteceu anteriormente, para que você consiga entender que há ali uma perspectiva de mudança? Já dentro da relação, Suzy, para a gente não entender bem. Eu estou tendo uma relação abusiva e já fui agredida, inclusive, a primeira vez. Esse comportamento pode mudar, eu posso dar uma nova chance, sem levar isso às leis, a uma delegacia, eu posso dar uma chance, ou isso é muito perigoso? Isso é muito perigoso. A gente está falando, né, e aí vamos contextualizar a nossa fala. A gente está falando do Piauí, que é o estado que está sempre ranqueado ali, ele está entre os 10 estados mais violentos contra a mulher, né, em que há mais incidência de violência contra a mulher e de feminicídio no Brasil. Então, afirmar isso é delicado, né? A gente pensar de que forma a pessoa vai se portar depois. Acho que o relacionamento vai dando indicativos, né? Por exemplo, em um namoro, a gente está construindo o quê? A possibilidade de um casamento, de construir uma família, de estabelecer outros passos. Como é que eu vou dar outros passos se esse agora é marcado por uma violência? É complicado. Então, são sinais de advertência do comportamento do teu companheiro que você precisa observar. E é perigoso, não é que a gente não esteja dizendo aqui para você não dar chance, mas que é muito perigoso e as provas estão aí, né? Os fatos estão aí, né? Esse é que é grande fato. Agora, tem uma ofensa da relação abusiva, só para a gente encerrar, que é a psicológica, que às vezes às vezes um tapa, você acaba recuperando a lesão, mas a psicológica não recupera, né, Suzy? O trauma que fica de um abuso psicológico, ele tem consequências imediatas, né, a breve, médio e a longo prazo. Né? O abuso psicológico, ele cria gatilhos para as próximas relações, ele é o impulsionador de doenças importantes, como depressão, entre várias outras. Não tenho dúvida. Eu quero agradecer a sua presença aqui, tá? No nosso quadro Ronda Mulher, Amar é Respeitar.